Uniclac. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil e Processo Civil da LAC Concursos. Nessa aula de hoje, nós iniciaremos uma incrível jornada pelo novo Código de Processo Civil. Nós vamos analisar as regras mais importantes, as inovações do CPC 15, sempre que possível, fazendo comparações entre o código atual e a antiga codificação, Código de Processo Civil de 73. E como eu sei que a maioria de vocês estão aqui se preparando para concursos públicos, nós também envidaremos esforços para identificar aquilo que é mais cobrado nos certames Brasil afora. Eu costumo dizer que processo civil ela é uma matéria importante por si só, para aquele que está se preparando para um concurso. Só que há 2 anos, o processo civil ganhou ainda mais relevância, e isso se deve ao fato de estarmos na vigência de um novo código. Estamos na vigência do Código Civil de 2015. E aí, pesquisando, analisando esses concursos que foram lançados, que foram realizados nos últimos anos, mais precisamente no último ano, pude identificar que tem sido cobrado artigos e institutos que, na verdade, nem são tão importantes assim. Artigos que nem têm tanta relevância assim. Mas é novo, é novidade. E aí eu posso te contar um segredo? Veja bem, as bancas em geral, elas gostam muito daquilo que é novo. Elas querem realmente testar o concurseiro, aquele que está realizando a prova, se ele está por dentro das novidades. E aqui nós temos um prato cheio de novidades. Por vezes não são nem institutos tão importantes assim para a prática processual. Mas são institutos que não existiam, que não estavam previstos no antigo código. E por isso, ele provavelmente será cobrado no seu concurso. Então nós nos dedicaremos também a essa tarefa. Tarefa de identificar aquilo que é novo, aquilo que é novidade do Código de Processo Civil. Mas eu dizia, nós estamos nessa aula começando uma jornada por todo o Código de Processo Civil de 2015. E para iniciar essa jornada, nós trabalharemos as normas fundamentais do processo civil. É justo. Nós vamos começar pelo começo. Nós vamos começar pelo livro 1 do Código de Processo Civil. E aí me permita já tecer aqui, já fazer alguns elogios ao legislador. Atenção, porque isso não vai se repetir sempre. Existem alguns artigos no CPC 15 que merecem ser criticados. Mas boa parte das coisas, boa parte das inovações foram muito bem-vindas. Então deixe-me aqui fazer um elogio especial ao legislador, no sentido de que no CPC 15, ele foi didático. Foi didático. O CPC 15, ao menos no que toca aqui as normas fundamentais, ele é muito mais organizado do que o CPC 73. Para se ter uma ideia, quando nós falávamos de normas fundamentais do processo civil na vigência do CPC 73, era um verdadeiro samba no Código de Processo Civil. Porque eu estava aqui no artigo 14, tinha que ir lá para o artigo 215, depois voltava para o artigo 100 e pouco, voltava para o artigo 2º, ia na Constituição Federal. Uma bagunça. Uma bagunça. Nem sequer tinha
essa divisão de parte geral e parte especial. Então, nesse ponto, o legislador merece elogios. Por quê? Porque ele foi didático, ele colaborou para os nossos estudos, para a análise das normas fundamentais do Código de Processo Civil, do processo civil. Tá? A começar pelo fato de que ele fez essa divisão, né, entre parte geral e parte especial. E dentro da parte geral, nesse primeiro livro, ele compilou, ele ajuntou todas as normas fundamentais, as regras fundamentais, os princípios fundamentais. Estão todos ali, os mais importantes, evidente, porque esse rol do artigo 1º ao artigo 15 não é taxativo, então eu vou encontrar alguns fora desse livro, outros não foram previstos, mas veja bem, já nos ajudou bastante. Nos ajudou bastante, porque agora ficou bem lógico. Artigo 1º fala disso, artigo 2º daquilo outro, artigo 3º daquilo outro, e assim sucessivamente. Ele colocou tudo ali no mesmo livro. Normas fundamentais, ordem cronológica de julgamento, aplicação da lei processual no espaço, aplicação da lei processual no tempo, aplicação subsidiária da lei processual em outras áreas, tudo aqui juntinho. E somente após concluir esse livro é que começam então as disposições sobre jurisdição e ação. O artigo 1º do CPC 73 já falava sobre jurisdição, né, sem fazer essa introdução que é sempre importante. Uma base bem construída facilita a edificação do conhecimento posterior. Então, parabéns pela didática, legislador. Parabéns pela organização. De fato, nós não temos tantas novidades assim aqui dentro. Não temos. A maioria do que falaremos já existia antes. Só que ficou mais inteligível, ficou mais organizado. Além do fato de que algumas regras, alguns princípios que existiam apenas na Constituição Federal, ele copiou e colou aqui. Ele trouxe aqui para o CPC. Ok? Então vamos lá, vamos começar efetivamente a nossa aula. E se você ainda não abriu, está na hora de abrir. Pega aí o seu Código de Processo Civil. Se você está com o computador, já corra lá no site do Planalto, digite CPC 15 e abra o novo Código de Processo Civil para acompanhar a nossa aula. Tá? Nós vamos falar sobre os 15 primeiros artigos nesse encontro. Então, já abriu? Bora lá. Veja bem, se você abrir aí o seu artigo 1º do CPC 15, você vai encontrar exatamente isso aqui. Exatamente isso aqui. Tá? E diz o seguinte, veja lá, parte geral. Parte geral, livro 1 das normas processuais civis. Título único das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais. Capítulo 1º das normas fundamentais. E aqui já temos um elemento que merece ser destacado. A gente nem está falando ainda do artigo 1º, mas já tem algo que merece ser ressaltado desde já. Quando o legislador põe aqui, livro 1 das normas processuais, título único das normas fundamentais, capítulo 1º das normas fundamentais do processo civil, o legislador foi extremamente técnico. Isso, ele foi extremamente técnico. Por quê? Embora nós tenhamos aqui nesse capítulo 1º diversos princípios fundamentais do processo civil, nós não temos apenas princípios. Tá? Nesse capítulo 1º, nós temos princípios fundamentais do processo civil e também temos regras fundamentais do processo civil. Princípio e regra não é a mesma coisa. Né? Princípio é aquilo que eu tenho que me esforçar para cumprir ao máximo.
para alcançar realmente a aplicabilidade no caso concreto. Mas nem sempre consigo fazê-lo, portanto eu tenho que tentar cumprir ao máximo. Regra não, regra é muito mais objetiva. Cumpra-se. Pronto. E nesse capítulo nós temos princípios fundamentais e temos regras fundamentais. E aí veja o detalhe. Olha por que o legislador foi técnico. Princípio e regra são espécies do quê? Espécies de normas. Norma é gênero. Princípio e regra são espécies. Então, legislador bastante técnico das normas fundamentais do processo civil. Por quê? Porque aqui dentro eu tenho tanto princípio quanto regra. Beleza? Vamos lá para o artigo 1º. Vamos lá para o artigo 1º. Pé na porta agora. O legislador diz o seguinte: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Show de bola! Veja bem, pessoal. Acabei de elogiar, por 2 vezes o legislador. Nesse ponto também não tenho muita coisa para criticar, não. Somente o fato de que o que o legislador disse aqui é uma enorme de uma obviedade. É extremamente óbvio isso que o legislador está falando. Eu reconheço que esse artigo 1º, ele tem um valor simbólico. Isso, ele tem, sem dúvidas alguma, um valor simbólico. Um valor simbólico, ele tem, sem dúvida alguma. Agora, quanto ao seu conteúdo, não tem nada de tão relevante assim, pelo contrário, ele é extremamente óbvio. Óbvio por quê? Poxa vida, se nós estamos num sistema jurídico em que a Constituição é o centro, onde a Constituição é o topo, o cume da pirâmide, todas as normas jurídicas, não apenas as normas processuais, todas as normas jurídicas, elas devem ser criadas e interpretadas à luz da Constituição Federal. Então, o que o legislador está falando aqui é um extremo de uma obviedade. Alguns doutrinadores estão até elogiando o artigo 1º, afirmando que ele nos trouxe de forma expressa a ideia de força normativa do texto constitucional. Beleza. Só que quanto ao seu conteúdo, não tem nada demais. Não tem inovação nenhuma. O que o legislador nos disse é óbvio. Toda norma jurídica deve ser criada e interpretada à luz da Constituição Federal, não apenas as normas processuais. Tem valor simbólico? Tem. Afinal, nós estamos ainda na introdução. Esse é o artigo 1º. Então, geralmente os artigos iniciais eles são recheados desse simbolismo. Tem valor simbólico? Prático? Não muito. Não muito. Também não é suficiente para eu sair criticando o legislador, porque o que ele disse é uma obviedade. O que me chama a atenção, e aí falo eu, professor Stanley Costa, é que, ao que me parece, no desenvolvimento do Código de Processo Civil, me parece que os legisladores eles esqueceram o que haviam colocado no artigo 1º. Parece que nessa árdua tarefa de legislar, anos e anos e anos de comissão, anteprojeto, sessões, audiências públicas, parece que foi passando o tempo, eles já não se lembravam mais do que estava lá no artigo 1º. Por que eu digo isso? Porque nós observaremos que existem alguns dispositivos no CPC 15 que eles são de constitucionalidade bastante questionável, para não dizer
que são flagrantemente contrários ao texto constitucional. Então, no artigo 1º, simbolicamente, ele está ali aplicando, tipificando a força normativa do texto constitucional. Olha, o CPC deve ser interpretado à luz das normas, das regras, princípios fundamentais previstos na Constituição Federal. E aí passou o tempo, isso foi esquecido, porque existem ali alguns dispositivos que realmente são de constitucionalidade questionável. Tá? Por enquanto, apenas a título de curiosidade, porque nós vamos passar por cada um deles. Mas eu posso destacar aqui alguns. Veja lá, artigo 927. Né? Você pode abrir aí no seu CPC. Abra aí, artigo 927 do Código de Processo Civil. Para muitos, este foi um dos artigos, ou é um dos artigos, mais inovadores. Isso. Para muitos, esse artigo foi o que trouxe a principal, a maior novidade do CPC 15. Por quê? Porque ele trouxe para o sistema judiciário brasileiro, ainda que de uma forma excepcional, a chamada teoria dos precedentes. Isso, teoria dos precedentes. É uma teoria muito aplicada lá no direito norte-americano e outros países de origem common law, onde a jurisprudência tem um valor bastante grande, né? Onde a jurisprudência tem uma relevância significativa enquanto fonte do direito. Por isso que quando a gente assiste aí alguns filmes, assiste séries americanas de direito, vez ou outra a gente ouve o advogado falando, olha, conforme o precedente do John Tower, não sei das quantas, contra o McFinley, não sei das quantas, o juiz disse o seguinte, ponto. E aí vai narrando, conforme caso tal, conforme precedente tal. Por quê? Porque lá a jurisprudência tem uma força muito grande, muito grande. E aí o CPC novo, por meio do artigo 927 e outros artigos que encontramos ao longo do texto, ele trouxe para o Brasil, ainda que de forma excepcional, essa teoria, chamada teoria dos precedentes. Teoria dos precedentes. E por que eu destaquei o 927? Porque é esse artigo aqui que estabelece quais são os precedentes de força obrigatória, ou também chamados precedentes vinculantes. Então ele vai falar lá sobre a súmula vinculante, sobre as súmulas não vinculantes, que agora são, mas passam a ter o mesmo peso no processo civil, sobre as decisões em recurso extraordinário repetitivo, em recurso especial repetitivo, decisões de RDR, né, do incidente de resolução de demandas repetitivas, né, e afirma que o juiz deve aplicar esse entendimento. Então estabelece esse rol como precedentes obrigatórios, como precedentes vinculantes. Ah, professor, qual é o problema disso? Isso é importante porque traz segurança jurídica. Isso é importante porque talvez, né, se der certo, vai acabar com essa loteria jurídica em que casos praticamente idênticos são julgados de uma forma na vara tal, julgados de outra forma na vara tal, são julgados de uma forma na Câmara tal, na Câmara tal é outro entendimento, por vezes até nas turmas do STJ e do STF. Então isso é bom, professor. De fato, eu não estou criticando não, pessoal. Eu até sou um dos defensores da teoria dos precedentes. O que estou afirmando é que tem uma parte da doutrina bastante forte e tem dito o quê? O artigo 927 é inconstitucional. Como assim inconstitucional? Inconstitucional porque no entendimento deles, apenas a Constituição Federal poderia criar um instituto com essa eficácia, com essa força. Lei infraconstitucional não poderia. Apenas texto
constitucional. Por exemplo, a súmula vinculante, criada pela Constituição. O CPC não pode vir aqui e me dar um rol de precedentes que o juiz é obrigado a aplicar, diz essa corrente. Então, se ele é inconstitucional ou não, nós veremos adiante, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Agora, a constitucionalidade dele tem sido bastante questionada. Se não me engano, se não me falha a memória, né? São adeptos a essa corrente da inconstitucionalidade do artigo 927, o Cássio Scarpinella Bueno e o Nelson Nery Júnior, né? Dentre outros nomes, se não me falha a memória. Pois é, mas e o artigo 1º? Que está falando da força normativa do texto constitucional. Como é que ele fica? E aí? Outro artigo também que tem sido bastante questionado, artigo 987 do CPC. O que esse artigo diz? Ele estabelece que é cabível recurso especial e recurso extraordinário contra a decisão de um incidente de resolução de demanda repetitiva, o IRDR. Qual que é o problema, professor? O texto está dizendo que é cabível recurso especial, recurso extraordinário contra uma decisão de IRDR. Qual é o problema? O problema é que o artigo 102, inciso 3º, e 105, inciso 3º, ambos da Constituição Federal, né, estão aqui para sua anotação, artigos que disciplinam o recurso extraordinário, o recurso especial e a competência do STF, do STJ, respectivamente, eles não conferem guarida a essa hipótese. Essa hipótese prevista no artigo 987, de cabimento do RESP e do RE contra a decisão de IRDR, não tem guarida, não tem previsão aqui constitucional, nesses dois artigos. A discussão é até um pouco doutrinária, porque passa pela ideia de que o IRDR ele não tem natureza de causa. Muitos são os doutrinadores que defendem essa linha de pensamento. O incidente de resolução de demanda repetitiva não tem natureza de causa. E, portanto, a decisão dele não poderia ser objeto aqui de RESP e RE. Mas é lógico que ele tem natureza de causa. Se tem natureza de causa, não tem previsão nenhuma na Constituição da competência originária dos tribunais para essa causa. Então, ela teria que começar lá na primeira instância. Só como é que o problema doutrinário é bastante complexo. Veja bem, não se preocupe, não arranque os cabelos ainda, está muito cedo. Está muito cedo, a gente só está começando. Por enquanto, estou fazendo esses apontamentos apenas a título de curiosidade, fique tranquilo. Apenas a título de curiosidade. Só porque o artigo 1º me traz essa ideia da força normativa do texto constitucional, o legislador fez questão de colocar essa obviedade lá no artigo 1º, tá bom? Tem um simbolismo significativo. Só que destaquei aqui para nós, no mínimo, 2 dispositivos que me parece, né, e parece também para vários doutrinadores, que a constitucionalidade é contestável. Para alguns, né, o Daniel Amorim, Assunção Neves, chega a dizer que eles são flagrantemente contrários à Constituição Federal. Né? Pois é. E o artigo 1º, como é que ele fica? Foi esquecido? Não sabemos. Mas bora lá. Toca o enterro. Vamos para frente. Artigo 2º do novo CPC. Artigo 2º do novo CPC, que nos diz o seguinte: o processo começa por iniciativa das partes e se desenvolve
por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Tá? Olha o que eu mencionava para vocês da desorganização do Código de 73 quanto às normas fundamentais. Tá? Esse artigo 2º, ele tinha correspondência lá no artigo 262 do CPC 73. Observou? Então, realmente, o legislador atual foi bastante didático. Vamos juntar isso tudo e colocar lá no inicinho. Ok? Aí diz assim, né? O processo começa por iniciativa da parte. O que esse artigo nos traz de importância? Ele nos traz a tipificação expressa do chamado princípio da inércia. Ou como, vez ou outra, aparece em concursos públicos, princípio da demanda. Atenção para as duas expressões. Princípio da inércia ou princípio da demanda. Os dois termos, as duas expressões são comuns em provas de concurso público. Você tem que ficar esperto com isso. O que nos diz, o que estabelece o princípio da demanda? Ele estabelece uma regrinha muito famosa que é a jurisdição, ela é inerte. Isso. A jurisdição, ela é inerte. A atividade jurisdicional, ela somente é exercida se for provocada. Ah, professor, mas eu não sei o que é jurisdição. Na próxima aula a gente vai falar sobre ela. Né? Porque assim que termina o livro primeiro, né, o livro 1, no livro 2, você pode até conferir aí, ó, começa jurisdição e ação. E aí na próxima aula nós vamos ter a oportunidade de destrinchar esses dois conceitos, de jurisdição e ação. Mas eu posso adiantar, por enquanto, que jurisdição ele é um poder do Estado. A jurisdição é uma das 3 funções essenciais do Estado. Lembra lá da aula de constitucional? São funções essenciais do Estado. A função administrativa, que é exercida pelo Poder Executivo, a função legislativa e a função jurisdicional, que é exercida pelo Poder Judiciário. Pois bem, essa função jurisdicional, ela não é realizada, ela não é exercida ex officio. Não. O judiciário, como regra, ele só atua se for provocado. E é justamente isso que o artigo 2º está dizendo. O processo começa por iniciativa da parte, ou seja, por provocação da parte. O órgão jurisdicional ele está lá paradinho, quietinho. O órgão jurisdicional só começa a atuar quando for provocado, por meio da petição inicial, né? Por exemplo. Ok? Então, princípio da inércia, princípio que estabelece que a movimentação inicial do órgão jurisdicional depende de provocação do interessado. O órgão jurisdicional ele não atua ex officio. Podemos dizer, por exemplo, que um juiz não pode iniciar um processo do qual ele não é parte. Imagina a situação, né? Igual quando eu estava vindo aqui para a LAC. Né? Passei ali pelo CPA e tinha um acidente de trânsito. Aí imagina, o juiz está lá passando, indo para o fórum. Viu aquele acidente? Ele falou assim, olha, é o carro, foi o carro que bateu na moto e bateu culposamente. Então ele cometeu um ato ilícito, né? Ação, dano, nexo causal. Esse motoqueiro ele tem direito a uma indenização por dano material. Então, já que eu estou indo para o fórum, eu já vou propor essa demanda, eu juiz. Assim, lógico que não. Você está maluco? Você está doidão? Lógico que não. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque a jurisdição ela é inerte. A jurisdição ela é inerte. O órgão jurisdicional ele só atua
se houver a provocação por parte do interessado. Tá? Quais são os fundamentos desse princípio da demanda, desse princípio da inércia? Nós temos pelo menos 3 fundamentos, e esses são os fundamentos apresentados pelo professor Daniel Amorim Assunção Neves, na minha opinião, um dos melhores processualistas dessa nova safra, né? Desses doutrinadores mais contemporâneos, mais modernos. Ótimo manual, ótimo código comentado. E aí o professor Daniel Neves, né, ele identifica aqui 3 fundamentos justificadores do princípio da demanda. Quais são esses fundamentos? Primeiro, ele diz o seguinte: nós não podemos transformar um conflito jurídico em um conflito social. Se eu autorizasse que o órgão jurisdicional atuasse ex officio, se eu autorizasse a um juiz, por exemplo, ir lá e propor uma demanda porque ele presenciou, porque ele sabe da existência de um conflito, nós estaríamos transformando um conflito jurídico em um conflito social. Porque veja bem, quando nós falamos em direito de ação, e conceituaremos a ação na próxima aula, quando falamos sobre ação, nós temos que a ação é um direito disponível. A ação é um direito disponível. É um direito disponível. O que significa isso? Se a parte exerce se quiser. Nós vamos dar aí os 2 conceitos de ação na próxima aula, o conceito mais amplo e o conceito mais restrito. Esse restrito com base na teoria eclética de Lieberman. A gente vai falar sobre isso no próximo encontro. Mas veja bem, a ação ela é um direito público, subjetivo, disponível. Ou seja, a parte exerce se quiser. Ninguém pode ser obrigado a ajuizar uma ação. Ora, se o indivíduo, né, que sofreu ali o acidente, o motoqueiro, no nosso exemplo, foi lá e propôs para o dono do carro: senhor, né, você foi culpado, pô. Agora me pague os danos que me causou na moto. E aí o motorista lá do carro diz: não vou pagar nada não, se você quiser que vá buscar seus direitos. E o motoqueiro fala: quer saber? Eu pago isso. Vou ter dor de cabeça com advogado, vou ter dor de cabeça com o judiciário, coisíssima nenhuma. Ele não quis pagar, tudo bem, eu vou ficar no prejuízo. Estou renunciando à minha pretensão. Estou renunciando ao meu direito de crédito, que tem fundamento, que tem fonte nesse ato ilícito. Afinal, o ato ilícito é uma das fontes de obrigação. Ele pode fazer isso? Ele pode. Ele pode. O direito de ação ele é disponível. Não pode ser obrigado a demandar, né? Sobre isso, inclusive, nós vamos ter uma discussão bastante complexa quando falarmos sobre litisconsórcio. Será que existe litisconsórcio necessário ativo? No meu entender, com base em diversos doutrinadores, dentre eles o mestre Fred Didier Júnior, não tem litisconsórcio necessário ativo. Por quê? Porque se eu reconhecer a existência de um litisconsórcio necessário ativo, que é aquela pluralidade de autores obrigatória, ou eu estou obrigando alguém a demandar, mesmo contra a sua vontade, ou estou prejudicando o direito de outro alguém, porque um não quer demandar. Captaram a mensagem? Direito de ação é disponível. Disponível. Portanto, se a jurisdição não fosse inerte, se o órgão jurisdicional pudesse atuar nesse início, quanto à inauguração da demanda ex officio, eu estaria transformando um conflito jurídico em um conflito social. Segundo fundamento, nós não podemos
admitir essa atuação inicial ex officio, ao menos em regra, né, do órgão jurisdicional, porque dessa forma estaríamos sacrificando os meios alternativos de solução de conflitos. Eu sei que jurisdição é apenas um dos meios de solução de conflito, existem outros. Arbitragem, conciliação, mediação, são outras formas de solucionar conflitos. Se o Poder Judiciário pudesse atuar aqui nesse início, ex officio, como regra, quando bem entender, eu estaria inobservando, eu estaria sacrificando esses meios alternativos, que são muito saudáveis para a nossa realidade. Ok? E o último e talvez o mais grave problema. Se um juiz pudesse ajuizar uma ação, cá para nós, a imparcialidade desse juiz estaria absolutamente prejudicada, horas. Se ele, juiz que tem conhecimento jurídico, viu aquela cena, chegou lá na vara e propôs uma ação, assim, é lógico que esse autor vai sair vencedor nessa demanda. O próprio juiz aqui propôs. Eu derrubaria, eu destruiria a imparcialidade. Seria quase impossível mudar a convicção desse magistrado, que já está previamente formado, tanto que ele propôs a demanda. Então você percebe que quando o legislador traz para nós esse princípio da inércia, esse princípio da demanda, segundo o qual o processo ele se inicia por provocação da parte, o processo começa por iniciativa do interessado, ele está resguardando aqui esses 3 pontos. Primeiro, impedindo que um conflito jurídico se transforme em um conflito social. Segundo, ele está impedindo que os meios alternativos sejam sacrificados. E, principalmente, ele está impedindo que a imparcialidade do juiz seja gritantemente, violentamente prejudicada. Ok? Pegou? Agora, o artigo 2º, ele é um pouquinho maior, né? Ele diz, o processo começa, e aí você pode marcar isso no seu código, o processo começa por iniciativa da parte, só que ele se desenvolve por impulso oficial. O processo ele começa por iniciativa da parte. Princípio da inércia da jurisdição, princípio da demanda. Só que, uma vez iniciado o processo, uma vez que o órgão jurisdicional foi provocado, a partir de agora, esse órgão jurisdicional, ele atua por impulso oficial. É o juiz que vai gerenciar agora. É o juiz que vai dar aí o caminho, a sequência desse processo como representante do Estado. Ok? Então, a atividade inicial da jurisdição depende de provocação. Princípio da inércia, princípio da demanda. Só que uma vez iniciado o processo, ele se desenvolve por impulso oficial. Veja bem como é que isso já foi cobrado em prova. Meus caríssimos alunos, concurseiros, não tenho dúvida nenhuma de que mais cedo ou mais tarde o seu sucesso chega. Tá? Pode estudar que uma hora a vitória será alcançada. Eu sei que a vida de concurseiro não é fácil. Só fica olhando lá, fala assim, esse sujeito aí não quer nada com a vida, né? Ele está dando desculpa para não trabalhar. Enquanto isso você está lá, estudando, não sai para passear, não sai com os amigos, fica lá em casa, estudando. Uma hora a sua vitória chega. Vai por mim. Dedicação é necessário. Nada vem de graça. Nada vem de graça. Precisa ter dedicação, precisa ter esforço. Com certeza a sua vitória chega. Tá? Olha aqui essa provinha de 2016 da VUNESP,
Prova de procurador de Mogi das Cruzes. Diz o seguinte: o princípio da demanda e impulso oficial tem relação com a imparcialidade do juiz, alternativa A, com a prevalência à conciliação, alternativa B, com a duração razoável do processo, alternativa C, com a paridade e o contraditório, alternativa D, ou com a proporcionalidade e a razoabilidade, alternativa E. E aí? O princípio da demanda e impulso oficial tem relação com o quê? Pô, a gente acabou de falar. Por isso que eu fiz questão de trazer essa ideia dos fundamentos que justificam o princípio da demanda. Porque eu sei que cai em prova. Está aqui, ó. Está aqui a demonstração. Só o princípio da demanda, ele se justifica por quê? Qual é o fundamento dele? Evitar que um conflito jurídico se transforme em um conflito social, evitar o sacrifício dos meios alternativos de solução de conflito e também para resguardar, para proteger a imparcialidade do juiz. Então, quando eu falo em demanda e impulso oficial, principalmente quando eu falo em demanda, um dos objetivos é o quê? Proteger a imparcialidade do juiz. Por isso que a jurisdição é inerte. Por isso que ela tem que ser provocada. Beleza, né? Facinho, facinho. Mas você acredita? Teve muita gente que errou essa questão. Muita gente que errou essa questão. Falta de atenção. Falta desse conhecimento basilar sobre princípios. Bora lá. Nosso terceiro princípio. Quarto ponto. Mas terceiro princípio. Artigo 3º do Código de Processo Civil. Nos diz o seguinte: não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Esse aqui é um princípio que também tem previsão constitucional, lá no artigo 5º, inciso 35. Esse artigo aqui, inclusive, não tinha correspondência no código anterior. A previsão era apenas constitucional. O legislador pegou lá o texto da Constituição e trouxe aqui para o código. Ok? Artigo 3º. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. O que o legislador está falando aqui? Ele está estipulando o chamado princípio da inafastabilidade da jurisdição. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. E bem, nós acabamos de falar que a jurisdição ela é inerte. Portanto, ela precisa ser provocada. Uma vez provocada, o processo se desenvolve por impulso oficial. Beleza? Então, provocação no início e ele continua por impulso oficial. Show de bola. Então, o juiz, como regra, não pode atuar ex officio. O órgão jurisdicional não pode, como regra, atuar ex officio. Mas ele foi provocado. Ele pode se recusar? Não. Se o órgão jurisdicional foi provocado, ele tem que dar uma resposta. A ideia é, como o direito de ação ele é disponível, então o interessado pode escolher se demanda ou não, se ajuiza a ação ou não, se provoca o órgão jurisdicional ou não. Mas uma vez que ele provoque, o órgão jurisdicional terá que dar uma resposta, ainda que seja uma resposta de improcedência, ainda que seja uma resposta extinguindo o feito sem resolução do mérito, porque não foram preenchidas as condições da ação, os pressupostos processuais, ainda que o juiz tenha julgado improcedente o mérito por reconhecer que já estava prescrita a pretensão do autor, ou porque a demanda evidentemente estava violando, estava inobservando o precedente obrigatório. Mas tem que dar uma resposta. Tem que dar uma resposta por quê? Porque a atividade jurisdicional ela é inafastável. Olha o texto. Não se excluirá da apreciação jurisdicional a ameaça ou a lesão a direito. Ponto.
Princípio da inafastabilidade. Alguns doutrinadores, e eu particularmente concordo com eles, outros gostam de separar, etc. Mas no meu entendimento só é uma questão de foco. Porque quando eu falo em inafastabilidade, eu estou olhando a partir do órgão jurisdicional, falando que ele não pode se recusar, né? Então, se eu mudar o foco e começar a olhar a partir do interessado, eu posso chamar esse princípio do quê? De princípio, é isso aí, princípio do acesso à justiça. Tá? Tem doutrinador que não gosta muito dessa ideia não, mas a maioria deles aceitam e concordam, né, que o princípio da inafastabilidade ele tem total relação com o princípio do acesso à justiça. Apenas o foco é que está alterado. Quando eu falo em inafastabilidade, eu estou olhando do ponto de vista do órgão jurisdicional. Quando eu falo em acesso à justiça, eu estou olhando do foco, né, a partir aqui do interessado. Tá? Para nós não vai fazer tanta diferença. Sim, a inafastabilidade tem total relação com a ideia de acesso à justiça. E acesso à justiça. E aí, quando eu penso em acesso à justiça, eu tenho dois vieses. Eu tenho duas vertentes ao analisar aqui o acesso à justiça. A primeira vertente é que a jurisdição ela é universal. Ou, em outros termos, o acesso à jurisdição ele deve ser universal. Isso. Todo mundo deve ter a possibilidade de acessar o judiciário. Independentemente de quem seja, independentemente de qual seja o caso, de qual seja o conflito. É direito meu a ação. É direito meu provocar um órgão jurisdicional, independentemente de quem seja, independente de qual é o conflito que eu julgo estar envolvido. Então essa é a primeira vertente do acesso à justiça. Instrumento, a jurisdição enquanto instrumento de pacificação social deve ser universalmente acessível. Esse ponto aqui é importante porque se eu chego numa situação e verifico que o interessado não tem condições financeiras para arcar com as custas processuais, por exemplo, se eu observo essa vertente do acesso à justiça, tenho para mim que o Estado deve lhe conceder o benefício da justiça gratuita. Ele tem o direito de acessar. Se ele não tem condições financeiras para arcar com as custas, é pobre na acepção jurídica do termo, então o Estado deve lhe conferir o direito à benesse da justiça gratuita. Se ele não tem dinheiro para arcar com os custos de um advogado particular, então o Estado deve lhe deferir o direito de acessar a defensoria pública. Tudo em privilégio, tudo em observação do princípio do acesso à justiça nessa vertente. A ideia de que a jurisdição deve ser universalmente acessível. Ok? Mas o acesso à justiça tem uma outra vertente, uma segunda vertente. Nesse ponto, eu passo a entender que eu não devo apenas possibilitar o acesso à justiça, mas também uma resposta justa, uma resposta adequada. Então veja, eu enquanto particular, eu não tenho apenas o direito de acessar o judiciário, de provocar a atividade jurisdicional. Não, meu direito não termina ali não. Eu tenho mais do que isso, eu tenho direito a receber uma resposta, e uma resposta justa, uma resposta adequada. Por isso que eu disse que independentemente de quem seja, e independentemente de qual seja o conflito, deve ser resguardado o acesso à justiça. A jurisdição deve ser universalmente acessível. E uma resposta tem que ser dada, ainda que essa resposta se limite a dizer o quê? Falta condição da ação, o processo está extinto sem julgamento do mérito. A sentença terminativa. Ou, né, a sua pretensão atenta contra precedente de observação obrigatória, de acordo com o artigo 927, então eu julgo o mérito. Liminarmente improcedente.
Ou a sua pretensão está prescrita. Então eu julgo o mérito, liminarmente improcedente. Eu tenho o direito de acessar o judiciário, mas também de receber uma resposta justa, uma resposta adequada. Isso é o que nós chamamos de acesso à tutela jurisdicional adequada. Até chegar um pouquinho mais para o canto para você notar. Acesso à tutela jurisdicional adequada. Ok? Então ele é um princípio mais profundo. Já lá, separei aqui para nós um ensinamento, né, do Kazuo Watanabe. Ótimo professor.